everybody. Welcome to our English class. I'm teacher Michelle. Olá, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma aula de inglês. Eu sou a professora Michelle. Hoje nós vamos falar de Varied Textual Genre, ou seja, nós vamos falar de diferentes gêneros textuais ou gêneros textuais variados. E o nosso foco hoje vai ser uma overview. O que é a overview? É só uma visão geral, tá? Vou explanar com vocês alguns conceitos do que são gêneros textuais, tipos de texto, qual é a diferença entre esses dois e, principalmente, mostrar para vocês alguns exemplos e de que forma que as estratégias de leitura que a gente fala tanto nas aulas de inglês te ajudam nesse processo de leitura e interpretação de texto, tá? O nosso roteiro hoje, então, para começar, vamos falar do reading process, que é o processo de leitura. Depois, textual genres, que são os gêneros textuais, né? Quais são os gêneros textuais mais utilizados e mais frequentes no Enem e no vestibular. Reading strategies, fazer uma revisão bem rapidinho das estratégias de leitura que nós utilizamos para fazer a interpretação e a leitura de um texto em língua estrangeira. Por fim, exemplo desses textos, como eu mencionei, no Enem e no vestibular, e exercício de prática que a gente vai analisando esses gêneros, tá bom? Lembrando que hoje é uma visão geral. Nas próximas aulas, nós vamos aprofundar em alguns desses gêneros mais comuns. Por exemplo, os poemas, por exemplo, os textos em prosa e assim por diante, tá bom? Então, vamos lá. Reading process. Primeiro, reading is a cognitive process. A leitura é um processo cognitivo. Cognitivo quer dizer, envolve o pensamento. Você tem que fazer toda uma análise de estrutura para tentar estabelecer sentido, para tentar processar aquela informação que você está lendo. That involves decoding symbols, então envolve a decodificação de símbolos, e esses símbolos são as letras, as palavras, para estabelecer meaning. Meaning, sentido, significado. Então, a leitura nada mais é do que esse processo de você decodificar alguma coisa e estabelecer sentido, compreender aquilo que você está lendo. É um processo ativo de construção de significado a partir das palavras ou do sentido das palavras. E, por fim, a compreensão é o objetivo. É o goal, né? É o que você busca quando você faz uma leitura. Você lê com o objetivo de compreender ou de entender aquilo que você está lendo. No processo de leitura, você vai encontrar diferentes formas de interpretação. No geral, o processo de leitura se divide em várias etapas. As principais são pre-reading, during reading e after reading, que é a pré-leitura, durante a leitura e o pós-leitura. A gente faz esses processos automaticamente, é algo mecânico que você faz no seu cotidiano quando você escolhe ler alguma coisa, quando você começa a fazer a leitura, tá? O processo de pré-leitura é aquele contato inicial. Por exemplo, você vai ler um livro porque você ouviu falar dele. Você vai ler um livro porque foi solicitado que você leia na escola. Então, as informações que você vai recebendo, que você absorve antes mesmo de iniciar a leitura, faz parte desse processo de pré-leitura. Então, uma discussão que você tem com alguém, fazer uma atividade de brainstorming, que é aquela ideia da tempestade de ideias, de você discutir coisas que podem surgir, que podem ser tratadas naquele texto, para depois você ir para a leitura de fato. During reading é o processo de decodificação e estabelecimento de sentido, quando você começa, de fato, a estabelecer sentido, a entender o que você está lendo. E o pós-leitura é a aplicação daquilo que você leu. Então, de que forma que aquilo que você leu te ajuda, te beneficia na resolução de um exercício, na aprendizagem de alguma coisa, na produção de um novo texto que você vai fazer. Então, é como você utiliza aquilo que você adquiriu. São as etapas que compõem um processo de leitura. Todo texto, e isso aqui é importante porque te ajuda lá no processo de interpretação de um texto em língua estrangeira, todo texto ele tem esses três elementos obrigatoriamente, tá? Todo texto tem um tema, ele tem um assunto, um conteúdo do que aquele texto está falando. Todo texto tem um propósito, ou seja, ele tem um objetivo. E todo texto tem um grupo-alvo.
Esse grupo-alvo tanto pode ser um grupo direcionado, quanto pode ser um público em geral. Tá? Então, por exemplo, se você vai ler um manual de computador. Tá? Então, vamos pensar, o manual de computador, qual é o tema? Informações sobre o computador. Pode ter informações sobre o hardware, que seria a parte física, a parte da máquina, e pode ter informações sobre o software, que é a parte de programação. Tá? O propósito, o manual tem como propósito instruir, orientar, dar informações sobre aquele produto, sobre aquele equipamento. O público-alvo tanto pode ser uma pessoa que adquiriu um computador, como pode ser um técnico que trabalha com esse tipo de equipamento. Então, percebam que quando a gente fala de um texto, ele sempre vai ter esses 3 elementos. Por que ele é importante para você que vai ler um texto em língua estrangeira para resolver uma questão, por exemplo, do Enem ou do vestibular? Se você consegue identificar o tipo de texto que está na sua frente, você já vai tendo as pistas. Então, se você viu que é uma notícia, a notícia tem como assunto o evento, aquele acontecimento. O propósito da notícia, informar alguém. Para quem que aquela notícia é direcionada? Pode ser para o público em geral ou pode ser para um público específico, dependendo do tipo de notícia que está na sua frente, que você está lendo. Então, com base nisso, você consegue observar. Manual de computador, a gente acabou de falar. Então, o assunto, o propósito e o grupo-alvo. E aqui eu tenho um outro exemplo. Finest Hour é um pôster de um filme. E aí eu tenho a sinopse. Qual é o propósito de uma sinopse? Qual é o assunto de uma sinopse? O tema é o conteúdo sobre o filme, é uma análise, é um resumo, é uma síntese do que vai ser apresentado naquele filme, naquela produção artística. O propósito da sinopse é o quê? É passar a informação para o público, para o telespectador, tentando motivá-lo, tentando estimulá-lo a assistir o filme, para atrair, para chamar a atenção. Tá? E para quem que ele é direcionado? Para o público em geral, dependendo do filme. Tá? Então, por exemplo, The Finest Hour seria As Horas Decisivas, é um suspense que tem algumas informações. Então, ele pode despertar um público, chamar a atenção de um público mais adulto. Tá? Então, com base nisso, eu vou tirando essas informações. Todo texto que você trabalha trazem esses 3 elementos. Falando dos gêneros textuais, gênero textual tanto pode ser um texto ou um discurso escrito ou falado. Como o nosso foco é na leitura, a gente vai dar mais ênfase no texto escrito. Tá? Os textos, eles são classificados em gêneros quando a gente pensa na intenção do comunicador. Com base no que aquele comunicador deseja, eu vou moldar o gênero textual. Então, por exemplo, se eu quero passar uma mensagem rápida para alguém, eu posso usar uma mensagem de texto, eu posso usar um bilhete. Então, isso é um gênero que eu vou escolher com base no meu intuito, no que eu quero atingir com aquela comunicação. Gênero, em inglês, também se mistura com a ideia de tipo de texto, tá? Agora, quando a gente fala desse tipo de texto, nós estamos falando mais sobre o formato dele, mais nas características relacionadas à estrutura textual. Quando se fala de tipo de texto, a gente volta para aquelas classificações que vocês já conhecem. O texto narrativo, texto descritivo, dissertativo ou argumentativo, expositivo e o texto injutivo. Essas são as classificações mais utilizadas quando se fala de tipologia. Tá? E a tipologia tem como foco a estrutura do texto, os elementos que compõem um texto ou um gênero textual. Quando a gente pensa no gênero, que aí é a função que esse texto desempenha, eu vou ter alguns exemplos. Ó. Então, por exemplo, tipo de texto narrativo. Quais são os gêneros que eu posso encontrar? Um romance, um conto de fadas, e isso são considerados tipos ou gêneros textuais a partir do tipo narrativo. Tá? O texto descritivo, eu posso ter um diário, eu posso ter um cardápio, eu posso ter, por exemplo, um ad, que é um anúncio, é uma campanha. No texto dissertativo, eu posso ter uma notícia, eu posso ter um artigo,
uma tese, tá? Que tanto pode ser, por exemplo, uma tese de doutorado ou pode ser uma dissertação de mestrado. No texto expositivo, uma carta, um e-mail. No texto injutivo, o que é um injutivo? É aquele texto que dá passo a passo, que oferece procedimentos. Uma bula de remédio, por exemplo, uma receita, um manual. São gêneros que têm esse tipo de característica. Eles tentam demonstrar para uma pessoa como fazer alguma coisa. Tá? Aqui eu tenho alguns exemplos de textos que eu até já citei para vocês. Uma notícia, qual é o objetivo da notícia? Informar. Uma receita, qual é o objetivo da receita? Instruir, fazer com que aquela pessoa consiga produzir aquele alimento, reproduzir aquela criação. Aqui eu tenho Job Application Email, é um e-mail voltado para conseguir uma vaga, para a pessoa se candidatar a uma vaga de trabalho. E aqui eu tenho uma propaganda. Tá? Que tem como objetivo sensibilizar, transmitir uma mensagem para o público em geral, nesse caso sobre o tabagismo e o risco de câncer a partir dessa utilização desse produto. Bom, e agora falando sobre as estratégias de leitura. Estratégias de leitura, pessoal, são técnicas que a gente utiliza para ajudar a compreensão textual. Tá? Quando a gente pensa em ler um texto em inglês, é diferente de você ler um texto em português. Em português, que é a nossa língua materna, você consegue fazer uma leitura linear, aquela leitura linha por linha, decodificando as palavras e entendendo o sentido delas, porque você domina a língua portuguesa. Quando a gente fala do inglês ou do espanhol, é você utilizar atalhos, é você utilizar técnicas com o objetivo de retirar o que é mais importante, sem necessariamente fazer aquela leitura ao pé da letra, ler palavra por palavra, porque você não conhece todas as palavras daquele idioma estrangeiro. Bom, então a definição: reading strategies are specific procedures that help students look at words and interpret their meaning. Estratégias de leitura são procedimentos específicos, são as técnicas que ajudam estudantes a olhar as palavras e interpretar o seu sentido ou interpretar o seu significado. Quais são as principais estratégias de leitura que nós utilizamos no nosso dia a dia quando nós fazemos leitura de um texto em língua estrangeira? Nós temos as estratégias de leitura dinâmica ou de leitura rápida, que é o skimming e o scanning. Skimming é aquele geral que você dá no texto, abriu o caderno de questão, olhou o texto pela primeira vez e aí você já tem algumas ideias. Esse texto está falando sobre a Amazônia, esse texto está falando sobre o supermercado. Então, eu sei o que é o assunto, eu consigo identificar o assunto do texto por aquela olhada rápida. O scanning já é a leitura rápida específica. Então, eu vou na questão. A questão quer saber onde aconteceu um acidente. Eu vou olhar no texto procurando especificamente o nome de um lugar. Então, é aquela leitura que você faz direcionada para achar algum tipo de informação. Tá? Skimming geral, scanning específico. Os dois são leitura rápida. Cognate words, palavras cognatas, são aquelas palavras parecidas com o português. Você olha para ela e você sabe o que ela significa porque ela parece com alguma coisa em língua portuguesa. Então, palavra cognata é quando você tem uma relação entre dois idiomas, que em dois idiomas distintos você tem alguns vocábulos parecidos e que têm o mesmo sentido. Typographic clues, dicas, pistas tipográficas. Tudo aquilo que está impresso no texto que te chama a atenção. Então, por exemplo, se você vê no texto alguma coisa em negrito, sublinhado, se tem um número, se tem aspas, se está entre parênteses, se tem um mapa ou uma imagem, uma figura, tudo isso chama a atenção, salta aos olhos, mais até do que algumas palavras. E, nesse sentido, essas pistas te dão dicas do que o texto está falando, do assunto que ele oferece.
A predição e a inferência são capacidades que você tem, como qualquer indivíduo possui, de completar as lacunas, de adivinhar, de deduzir ou de preencher certos gaps, que é como se fossem assim alguns buracos de compreensão. Então imagina, você está lendo um texto, está lendo uma frase e naquela frase tem uma palavra que você não conseguiu entender de jeito nenhum. O que você faz? Você começa a deduzir. Você tenta adivinhar o que aquela palavra significa. Qual as estratégias que você usa para adivinhar? Você tenta analisar o contexto, você tenta analisar a estrutura da palavra, para tentar estabelecer um sentido. A gente sempre acerta? Não. Mas existe um alto índice de probabilidade de você conseguir atingir uma compreensão aproximada pelo contexto. Tá? A gramática, que são os elementos estruturais da língua que a gente utiliza no nosso dia a dia nas aulas de inglês, que te ajudam lá na frente a interpretar e entender o texto. E, por fim, o seu conhecimento prévio. Toda a bagagem que você traz consigo, de conhecimentos que você possui, te ajudam a fazer a interpretação. Então, você vê que o texto está falando da Amazônia. Automaticamente, na sua cabeça, você tem informações sobre a Amazônia. Então, é você utilizar a relação entre aquilo que está no texto e aquilo que você já sabe, para tentar encontrar possíveis respostas, possíveis caminhos de interpretação. Os gêneros textuais mais comuns que caem no Enem e no vestibular são notícias, disparado é o gênero textual mais comum. Na prova que foi desenvolvida agora recentemente, foram 2 textos retirados de jornal. O veículo mais citado é o New York Times, na prova de inglês, tá? O jornal de Nova York. Cartoon e comic strip, que são os cartoons ou as tirinhas, que é aquele texto que mistura a linguagem verbal com a não verbal. Então, você tem uma imagem e um texto. Receita é muito frequente na UEMA, já caíram umas 3 ou 4 receitas de pratos típicos no vestibular da UEMA e na prova também, na última prova do Enem, eles brincaram um pouco com esse gênero textual, eles colocaram um texto em formato de receita, mas falando sobre a composição do povo britânico, né, que é um povo de grande diversidade étnica. Tá? Ads, que são as campanhas publicitárias, muito comum na prova de inglês, canções ou textos líricos e, por fim, textos literários. Já caiu, por exemplo, fragmento de romance, como esse que tem aqui, de 1984, que é um romance do George Orwell. O cartoon, que eu mencionei para vocês, que foi também tema de provas anteriores. Aqui tem um exemplo de um fragmento da canção da Madonna, uma cantora pop, que também é utilizado como poema. Aqui tem um exemplo de uma notícia. Então, são os gêneros mais citados e mais recorrentes. Quando nós falamos de exercício de gênero textual, nós estamos falando da sua capacidade de interpretar e de extrair a informação a partir daquele texto. Então, nesse caso, esse é o nosso texto. Esse é o texto que você tem que analisar. A pergunta é, o gênero textual desse texto é o quê? Então, qual vai ser a sua estratégia para identificar o gênero? Usando o scanning e o skimming, você já deu aquela olhada geral nesse texto, tá? Ele traz elementos visuais. Eu tenho um destaque ali com uma lupa, tá? E a palavra jobs, em letra maiúscula, chamando a atenção. Jobs é uma palavra que você deve conhecer, que significa trabalho, emprego, não o verbo, o substantivo. Tá? E aí eu tenho aqui job opportunity. Opportunity é uma palavra cognata. Parece com português. Oportunidade. Então, esse texto é o quê? Falando de quê? Qual é o assunto dele? Oportunidade de emprego ou oportunidade de trabalho. Embaixo eu tenho officer, assistant manager. Então, eu tenho a descrição. Qual é o título que está disponível? Officer, que é como se fosse um oficial, é uma pessoa que trabalha com esse contexto. E embaixo, do lado, assistant manager, assistente de gerente.
tá? Então, eu tenho essas duas nomenclaturas. Embaixo eu tenho qualification e experience. Quais as qualificações e experiências necessárias para essa posição? Então, se eu vou analisar os gêneros, qual é o gênero textual que se encaixa numa oferta de trabalho, numa vaga de emprego? Eu tenho o classificado. Bom, pessoal, hoje então nós falamos de gêneros textuais, fazendo uma visão geral sobre os diferentes gêneros. Até a próxima, fiquem bem e bye bye.